O estado veio quente, nós já tá fervendo. O estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Eu não tô entendendo. Mexer com os estudantes, você vai sair correndo. Prisciliana, escolas de luta, o Tancredo são escolas de luta, todas as escolas são escolas de luta, fica preparado que se fechar nós ocupa. Olha a forma de alienação, olha a forma de alienação que o meu povo tem, acreditar em tudo que se vê na televisão, em acreditar que aquele estádio fodão, mais conhecido como Itaquerão, é bem mais importante do que os alunos que estão lá na ocupação, lutando contra a reorganização, fazendo o meu povo entender que essa nova geração veio para cutucar, para incomodar, para mostrar quem é que vai mandar. Agora, olha de novo. Nosso país viveu uma catástrofe total. Pediram a porra do impeachment, tio. Mas nenhum deles veio aqui na quebrada. Aqui no Grajaú, pra perguntar se somos a favor da PEC. É aquela porra lá que vai congelar durante 20 anos os gastos públicos. Enquanto vocês, burguesias, ficam aí com seus iPhones fodões, com suas grandes mansões, minha quebrada continua mais uma vez sem direito à educação, sem direito a lazer. Porque, na verdade, o esquema seria o quê? Pegar todos eles e tacar fogo no Planalto e, quem sabe, assim, a porra da educação pode ser prioridade do Estado. E esse é o meu recado. O Estado veio quente, nós já tá fervendo. O Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Eu não tô entendendo. Mexeu com os estudantes, você vai sair correndo. Tá começando o Lugar de Quarentena, tempos de pandemia, e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo do distrito de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente dos extremos da sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. O assunto de hoje a gente já chegou a comentar um pouco há uns episódios atrás, que a gente falou como era a questão do ensino remoto para os de menor, as crianças, seja os adolescentes do ensino fundamental ao médio. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as aulas à distância para jovens e preparação para o ambiente universitário. Em um território com acesso à internet precarizado, como ficam os alunos e professores nesses tempos de isolamento social? Inclusive, isso foi uma coisa que afetou a produção desse próprio episódio. A gente tentou gravar várias vezes, então esse vai ser um pouco diferente. A gente fez uma conversa via WhatsApp porque a internet não permitiu que a gente se conectasse entre si para bater esse papo. Inclusive, é uma própria comprovação de como isso afeta o dia a dia das pessoas na periferia. A internet não é, às vezes, uma solução, e sim um grande problema. E no papo de hoje vai estar aqui conversando com a gente a Beatriz Klein, estudante de Biologia que ingressou esse ano no primeiro semestre de Biologia, Wesley Silva, também conhecido como Lelo, que organiza um cursinho popular no Grajaú e é artista visual, e Vitória Pereira, vice-diretora da UMES. Quero começar pedindo para vocês se apresentarem e falar um pouco como vocês estão, como está a situação em geral aí no bairro de vocês e tal. Segundo o jornal Nexo, o sistema EAD é um potencial agravador das desigualdades sociais. Diante da pesquisa feita pelo canal que recolheram o dado TIC Domicílios 2018, 85% dos usuários de internet das classes D e E acessam a rede exclusivamente pelo celular, e somente 13% se conectam tanto pelo aparelho móvel quanto pelo computador. Já na classe A, esses fatores se invertem. Em todos os episódios, nós do ARC temos destacado como a desigualdade de acesso à internet e a equipamentos adequados pode aprofundar as desigualdades históricas, inclusive educacionais. Como vocês entendem que as condições de território, gênero e raça afetam a diversidade de capacidades de estudo? Oi, meu nome é Vitória, eu sou vice-presidente da UMES e moradora também de Parelheiros. O EAD para a juventude nesse momento tem sido muito difícil, né? E também eu tenho visto isso com os estudantes daqui da Zona Sul, que é os que eu tenho mais contato, e muitos deles relatam tanto a queda de energia nas casas, a internet que é muito ruim, e muitos deles também vivem em áreas ou que não tem sinal de internet ou não
não tem mesmo dinheiro para pôr uma recarga de celular, não tem Wi-Fi em casa, enfim, são diversos problemas que atrapalham o ensino da nossa juventude em meio à pandemia, né? Falando de território, eu creio que o próprio contexto periférico já diz muito pra gente, né? Sobre o acesso à educação EAD e tal. A gente sabe também que a maioria da periferia não é branca e que a periferia não parou de trabalhar na pandemia. Principalmente as mulheres, que também, além de estudantes, as que conseguem estudar, né? São mães e donas do lar também, o que traz aí pra gente a tripla jornada. E em como isso é difícil, né? Adaptar o calendário, as rotinas em casa de estudo, porque deve ser muito difícil. Eu não sou mãe, mas deve ser muito difícil ser mãe e parar para estudar em casa, com os seus filhos em casa, trazendo demandas, o dobro da demanda, já que não estão na escolas e etc. Muitas pessoas da minha sala trancaram um curso por conta da pandemia, né? E olhando o perfil das pessoas que estava aberto por WhatsApp, eu percebi que a maioria dessas pessoas eram mulheres. Salve galera, meu nome é Lelo, eu sou arte educador, comunicador do coletivo do Corre e também sou artista e grafiteiro. Eu acredito que esse assunto permeia muito mais forte na gente que tá aqui na margem, né? Pela falta de estrutura, falta de infraestrutura, né? Que é negada pra gente. Quando a gente fala sobre tecnologia, a periferia sempre fica ali com o que sobra dos patrões de mães e pais que compraram um novo e passa pra gente o futuro, né? Então é muito difícil a gente falar sobre uma educação e ensino pela tecnologia, quando a gente entende que a periferia ainda é defasada com todas as questões de tecnologia, de acesso e principalmente de infraestrutura. É muito difícil a gente gravar, até mesmo criar conteúdo pra gente mesmo, pra nós mesmos, né? Pra gravar esse episódio, a dificuldade que foi por instabilidade de internet e várias outras questões que nos deixa de mãos atadas, né? Um pouco antes da gente gravar, na sexta-feira, meu irmão teve uma prova. Ele também tá estudando EAD na faculdade, tá estudando marketing, o Everton, o nome dele. E nessa prova, a internet tava oscilando muito, e além da internet oscilar, acabou a energia. E a gente teve que rotear pelos dados móveis para ele conseguir fazer essa prova. Ele conseguiu fazer a prova, saiu o resultado, né? Ele tirou 10 nessa prova. Mas caso a gente não tivesse os dados móveis, ou caso ele não conseguisse fazer essa prova, pra onde que ia esse 10? Né? Quantos outros 10 essa falta de infraestrutura tá invisibilizando e tá deixando à margem novamente, mais uma vez, né? Eu acredito que as defasagens são enormes, né? Porque quando a gente fala de educação, principalmente a educação paulo-freireana, a gente tá falando da base, do território. Então é muito difícil a gente falar do território, falar das influências que a gente tem no bairro, das dificuldades, das facilidades que a gente tem ali, se a gente tá dentro de casa, tá atrás de um computador, não tá aproveitando e tendo essa interação social, né? Eu acho que a maioria dos conflitos que a gente, como educador, tem nas salas de aula, são resolvidos também na sala de aula. Então, é necessário que a gente tenha aqueles conflitos para que a gente tenha uma solução também. Coisa que é muito mais difícil e muito mais frio pela internet. Então, caso aconteça um desentendimento entre um jovem porque ele ofendeu a questão de gênero ou porque ele teve uma fala racista, como que a gente vai fazer uma mediação atrás de uma tela de computador? A gente consegue, sim, tem outras formas de fazer isso, só que é muito mais fria e menos imediata, né? Menos importante, talvez não seja tão levada a sério. Acho que a socialização, pessoalmente, é uma das maiores dificuldades que a gente vai ter nesse momento de pandemia, quando se fala de educação social, para mais do que educação convencional que o Ministério da Educação tá falando, né? De algo, anota aí que eu tô falando, eu tenho o saber, vocês têm que aprender tudo isso que eu tenho que falar. Vocês acreditam que o mercado vai absorver as pessoas com formação EAD ou vai criar mais esse critério de disputa por emprego, rebaixando salários e cargos? Bom, eu acho que vai ser um pouco relativo, ao passo que muitas pessoas estão se formando EAD agora. As universidades privadas, pelo o que eu tinha visto, não vão voltar às aulas presenciais esse ano, mas eu acho que vai ser relativo pelo fato de que tem alguns cursos que você precisa mais da prática ali para conseguir aprender e outros cursos não. Então eu acho que vai depender bastante aí da empresa e do tipo de trabalho, né? Mas eu acho
que a redução de salário é uma coisa bem provável, porque como agora a gente experimentou mais esse negócio do home office, as empresas tendem a colocar também outras pessoas para trabalhar nesse esquema, e com isso você não precisa manter o funcionário ali na empresa, né? Já que ele vai trabalhar em casa, ele também pode ganhar um pouco menos, já que ele tem menos gastos, né? Eu acredito que esses critérios vão ser bem aumentados, na verdade. As pessoas com EAD já têm muito essa dificuldade, né, de se introduzirem no mercado de trabalho, porque elas não são introduzidas pelo Estado, né? Então, a gente tem que vender o nosso alface aí. E ainda mais pensando nos cursos que já são inferiorizados, como História, Biologia, Geografia, cursos que são essenciais para a estrutura social. A gente já tem muita dificuldade no mercado de trabalho. Imagina com EAD, né? Com um certificado em EAD, ou metade do curso com certificado em EAD também vai prejudicar muito. Existe uma pressão social ali, uma aceitação maior de pessoas que estudam em Mackenzie e outras universidades privadas que têm um grande nome, né? Então a gente já vê em muitas das discussões que a gente faz que quando a gente tem uma situação de uma pessoa que estudou ali na Uninove, que está concorrendo com uma pessoa que estudou numa Mackenzie, numa PUC, essa pessoa sente menos favorecida de exercer aquela vaga. Ela sente que por esse motivo, por ser uma faculdade inferior e mais popular, ela não vai conseguir, por conta do preconceito e de várias outras atribuições sociais que a gente dá a esse fator, não vai conseguir ocupar aquela vaga. E isso já acontece com as faculdades presenciais, né? Então imagina essa situação com as faculdades EAD agora. É muito difícil não levar em consideração todas as outras questões que a gente tem para além pandemia, levar agora por EAD, porque além de todas essas vai vir também essa questão do EAD, né? Acredito que seja um pouco disso. Em EAD, vocês acreditam que alguns cursos podem ser mais bem absorvidos por serem teóricos e não práticos e por isso perderem menos em qualidade? Eu acredito que sim, como eu tinha dito antes, né? Alguns cursos você precisa mesmo ali do laboratório, você precisa mesmo ali da prática para você ver como que funciona aquela coisa, enfim. Precisa de coisas mais práticas, né? Eu acho que para além dos cursos mais teóricos serem um pouco mais fáceis ou tendem a ser um pouco mais fáceis de serem absorvidos, esses alunos também precisam de um suporte, né? Em quesito de suporte, eu acho que falta tanto para os cursos que são um pouco mais práticos, quanto também para os cursos mais teóricos. Isso ajuda bastante na absorção, né? A minha relação com a aprendizagem e com a concentração tem sido muito frustrante, né? Eu acabei de fechar o semestre e foi bem complicado acompanhar, principalmente de primeira, assim, né? Que a gente, principalmente quem vem de escola pública, a gente tem um delay enorme para entender a linguagem acadêmica, a gente fica bem perdido mesmo, é um baque. E no EAD isso é pior, né? Porque além de todos, os professores também foram pegos de surpresa nessa pandemia. E os professores não foram preparados para dar aula no EAD. Mesmo que eles deem o melhor deles para suprir todas as necessidades, para ajudar a gente, eles também estão tendo muita dificuldade, porque eles não têm didática, eles não foram preparados para isso, e isso dificulta muito também a nossa aprendizagem, e com certeza também é muito frustrante para eles. Então, a palavra que eu tenho para definir o que tá sendo para mim é frustração, tá sendo frustração. Eu acredito que um pouco dos dois, assim, porque tenho alguns amigos que são da área de desenvolvimento, análise de sistema, TI, que eles estão falando que estão tranquilos, eles conseguem absorver, conseguem desenvolver a porcentagem do conteúdo, porque já é um conteúdo feito para se fazer no computador e eles já fazem muito dos conteúdos no computador mesmo. Só que é uma minoria, né? Com todas as outras áreas de humanas, que é muito mais importante que a gente tenha ali o olho a olho, tete a tete, para entender a conotação, a entonação de voz, faz toda a diferença. É muito mais difícil da gente entender essa questão. Então eu acredito que algumas áreas, pequenas áreas, vão conseguir se desenvolver e não ser tão afetadas, mas a grande maioria vai ser afetada e muito, sim.
Segundo o site da Folha, no começo da pandemia, 60% das universidades tinham rejeitado a indicação do Weintraub de ensino à distância como solução para as necessidades do distanciamento social, já que essa não é uma realidade que abarca parte do corpo estudantil. E passamos a ver agora, 3 meses depois, uma mudança de posição por parte dessas instituições. Parece que não existe um padrão e um consenso entre as universidades públicas para conduzir as suas aulas nesse período. A UNB e a UFMG, por exemplo, não toparam substituir seus conteúdos educativos regulares, mas a grande parte das universidades privadas estão aderindo. Vocês acham que esse pode ser um caminho sem volta? No caso das universidades públicas, a gente consegue ter um pouco mais de abertura para cobrar algumas coisas, né? No caso das privadas é um pouco mais difícil. Isso eu acredito que pode vir a ser um caminho sem volta para as privadas. E vendo também que mesmo com essa situação crítica do país e com o ensino sendo só EAD, eles não baixaram as mensalidades, né? E com isso eu tendo a pensar que mais para frente vão ter muito mais aulas EAD do que antigamente tinha. Eu acho que não vai ser um caminho sem volta pós-pandemia, né? Já que eles querem voltar a lucrar o quanto mais rápido possível com seus alunos. Mas, por hora, eu acho que um dos motivos deles terem aderido rápido à substituição do ensino regular foi essa questão do empreendimento deles, né? Essa questão da empresa deles, porque a universidade particular é uma empresa. E já que eles teriam, né, que suspender as aulas por ordem do MEC, por ordem social, por ordem de saúde, eles não iam deixar de manter a empresa deles. Acho que esse foi um dos motivos para eles terem aderido mais rápido do que as públicas, o ensino EAD. Eu acredito que muito dificilmente vai ser aderida, assim. Acho que pequenos nichos e iniciativas vão aderir no ensino virtual ou EAD para sua grade, mas eu acho que vai ser nicho ainda. Eu acho que também é de consenso social que é importante ter esse contato, ter esse momento, ter um lugar, um espaço, um horário exclusivo para isso. Coisa que a gente perde muito com as questões EAD e home office, né? Então eu acredito que seja um pouco mais difícil. Não ficaria surpreso, né? Porque o capitalismo ele se adapta de uma forma maquiavélica, mas eu acho que é um pouco mais difícil. Alguns estudantes têm dificuldades cognitivas ligadas ao virtual, não conseguem se manter concentrados olhando para a tela. Muitos professores comentam que o aluno está na sala de aula, recebe presença, mas não é certeza que estão de fato assistindo. Bia, como tem sido isso para você? Mesmo diante a questão do diálogo presencial ser muito importante, eu acredito sim que os cursos teóricos vão ser bem mais absorvidos do que os práticos, porque tem coisa mesmo que se não tiver prática é muito difícil de aprender, é muito difícil de entender, é muito difícil de muitas vezes conseguir transmitir, né? Principalmente aí para as pessoas que fazem a licenciatura, né? Falei para as pessoas próximas a mim que o que mais me tranquilizava nesse momento da EAD era que esse primeiro semestre era inteiramente teórico, mas que semestre que vem, no caso esse próximo, a vontade que eu tenho é de trancar o curso, porque mais da metade das matérias são práticas, e é muito dolorido saber que a gente vai perder todo esse conhecimento sem nenhuma reposição depois. Agora fazendo uma pergunta mais direcionada para Vitória. Vitória, como você vê e entende a atuação da UMES aqui no Extremo Sul, tendo em vista o momento que a gente está vivendo de pandemia? Olha, é bem difícil, viu? Principalmente porque, apesar de eu morar aqui, muitas escolas que eu atuo são mais lá para a região de Santo Amaro, então é aquele negócio de Parelheiros acabar sendo um dormitório, né? A galera vem para cá e depois vai para a cidade para trabalhar. Eu tenho, particularmente, mais dificuldades também para chegar em escolas do extremo, não só daqui de Parelheiros mesmo, mas de outros extremos
extremos, porque as direções acabam sendo um pouco mais fechadas, então não me recebe muito bem ali para eu conseguir, de repente, fazer um grêmio na escola, conduzir algumas atividades, debates. Não tem uma recepção muito grande. Eu acho que por conta desse distanciamento ali também das informações e tal, aquele centro político que a gente sabe que existe na cidade de São Paulo, que tudo acontece no centro e as periferias ficam esquecidas. Eu acho que com isso as periferias tendem a ficar também mais fechadas, né? E eu acho que é por isso que existe uma resistência maior nas escolas do extremo em abrir a escola mesmo para atividades e, enfim, diversas outras coisas que podem vir a acontecer. A Folha de São Paulo também soltou uma nota de que o Dória planeja instituir o 4º ano do ensino médio como forma de suprir esse período de ausência escolar. Tem um colega da área do direito, por exemplo, que comentou que antevê a alta de procura por cursinhos preparatórios da OAB, justamente por conta do barateamento e sucateamento do ensino universitário. Lelo, como você acha que os cursinhos populares serão afetados nesse sentido? Eu e mais uma galera muito importante, muito potente, fundamos juntos o cursinho Alexandre da Hora Nigas, que foi um cursinho aqui do Grajaú que pensa para além do vestibular, mas pensa do vestibular voltado para as áreas de artes visuais, artes cênicas e as linguagens artísticas, né? Que é algo que a gente sentia falta. Alguém que quer cursar artes visuais ou que queira cursar artes cênicas, para onde que ela vai? Que cursinho ela faz? A etapa, objetivo ou os cursinhos populares têm algo fechado para isso, algo direcionado para isso. Então a gente pensou com vários outros arte-educadores e várias outras arte-educadores em fundar esse cursinho que ficou de 2017 a 2018 e finalizou em 2019, se eu não me engano. Então esse cursinho ele foi muito importante para a gente entender que a necessidade do jovem, do adolescente que está procurando ali entender o processo que ele está vivendo, absorver aquelas informações para fazer o vestibular, não cabem só nisso, né? Ele necessita de uma escutativa, também necessita de várias outras questões que a escola deixa de assistir, né? Como acompanhamento psicológico ou uma conversa mesmo com a escutativa e entender o que ele precisa naquele momento. Será que ele precisa fazer o cursinho para prestar tal vestibular ou entrar em tal faculdade? E aí, por volta dessas conversas, a gente entende que nem sempre esses alunos que frequentam o cursinho, eles necessariamente querem entrar na universidade ou querem prestar aquele tipo de vestibular. E é natural que isso aconteça, né? Por volta das conversas, dos debates, das rodas de diálogo e discussões, que aquela dúvida volte e então ele entenda ali que ele não necessariamente queira fazer artes, mas que ele queira ir fazer direito ou que queira fazer biologia, língua portuguesa e assim vai, né? Então, acho que uma das coisas que mais afeta os cursos populares agora é essa escutativa, esse momento de ouvir os educandos, o que eles têm para falar, o que eles têm para dizer, muito mais do que mais para falar, mais do que a gente tem para ouvir, né? Então é muito louco isso. A dificuldade que a gente vai ter nesse momento de pandemia dos cursinhos populares é essa. Além do mais, a falta de infraestrutura, porque tá tudo preparado para uma nova fase do Enem, o Enem diferente de todos os outros anos, para que todos os alunos se preparem em casa, que tenha esse preparamento, essas aulas, atividades, tanto do ensino médio, tanto extracurricular, casa. E a gente sabe a realidade e, como eu já dito, a falta de infraestrutura que a gente tem, que a gente que tá às margens tem para acessar o básico, né, que o Ministério da Saúde deveria estar oferecendo pra gente. E como que a gente vai se sentir preparado para prestar uma prova que já é desleal presencialmente, já é desleal sem estado de pandemia, né? A gente nunca parte do mesmo ponto que as pessoas privilegiadas com o ensino privado, com o ensino pago partem, e isso já é difícil no momento sem pandemia, né? Imagine agora, com as internets poucas que tem na periferia estão sobrecarregadas, estão lentas, não estão conseguindo dar conta, e pensar que se for para ser dessa forma, que o Ministério da Educação encontre algum meio de entregar a internet gratuita por 4G ou por dados móveis gratuitos para todos esses alunos que vão prestar o Enem, né? Eu acho que quando a gente fala sobre o mercado para com as minorias, para com as pessoas de periferia, já é muito difícil, né?
E é isso, quero agradecer toda a equipe, né, pelo convite, pelo acolhimento e também por construir junto, né, nessas dificuldades que a gente teve. Eu acho que o episódio fala muito sobre as dificuldades que a gente tem para se adaptar a esse momento de pandemia e esse momento que a gente precisa fazer as coisas via internet, mas é de extrema importância que a gente é de extrema importância que a gente entenda que a gente é muito afetado com isso, né? Por exemplo, esse episódio, eu acho que ele no meio, começo e fim é a exemplificação mais clara que a gente tem disso, né? Toda a dificuldade que a gente tem para gravar ele, para publicar ele, para que isso chegue até as outras pessoas, pensando que o nosso público é a periferia e é a margem. Então eu acho que é de extrema importância falar desses assuntos e trazer pessoas que têm esse lugar de fala e estão sendo afetadas também para falar. Agradeço novamente o convite, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo e fortaleça esse conteúdo e tantos outros de periferia que estão fazendo um trabalho incrível aí na quebrada, fortalecendo a educação, a cultura e a arte. Um grande abraço para todos e todas. Esse momento é de muita incerteza para os jovens, seja os que estão se preparando para ingressar na universidade, seja os que atuam no auxílio de outros jovens periféricos para acessar esse ambiente acadêmico, inclusive quem já está na universidade. É muito importante ouvir diferentes pontos afetados dessa situação, para entender as diferentes demandas e, de alguma forma, se organizar entre nós para suprir o constante descaso do governo com a população, principalmente periférica. O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o lugar de quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. A vinheta da vez foi na voz de Vandal. Salve! Meu nome é Jaqueline, me encontro exatamente no extremo sul de São Paulo, sou grafiteira, pichadora, poética, na verdade multicultural, multiartista. Então, através disso, através da minha vivência, eu faço minhas poesias. E é mais ou menos assim. O estado veio quente, nós já tá fervendo. O estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Eu não tô entendendo. Mexer com os estudantes, você vai sair correndo. Prisciliana, escolas de luta, o Tancredo são escolas de luta, todas as escolas são escolas de luta, fica preparado que se fechar nós ocupa. Olha a forma de alienação, olha a forma de alienação que o meu povo tem, acreditar em tudo que se vê na televisão, em acreditar que aquele estádio fodão, mais conhecido como Itaquerão, é bem mais importante do que os alunos que estão lá na ocupação, lutando contra a reorganização, fazendo o meu povo entender que essa nova geração veio para cutucar, para incomodar, para mostrar quem é que vai mandar. Agora, olha de novo. Nosso país viveu uma catástrofe total. Pediram a porra do impeachment, tio. Mas nenhum deles veio aqui na quebrada. Aqui no Grajaú, pra perguntar se somos a favor da PEC. É aquela porra lá que vai congelar durante 20 anos os gastos públicos. Enquanto vocês, burguesias, ficam aí com seus iPhones fodões, com suas grandes mansões, minha quebrada continua mais uma vez sem direito à educação, sem direito a lazer. Porque, na verdade, o esquema seria o quê? Pegar todos eles e tacar fogo no Planalto e, quem sabe, assim, a porra da educação pode ser prioridade do Estado. E esse é o meu recado. O Estado veio quente, nós já tá fervendo. O Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Eu não tô entendendo. Mexeu com os estudantes, você vai sair correndo. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Procura lá, Vandal Araújo no Facebook para acompanhar o trampo dela.
Os episódios, a partir de agora, são publicados semanalmente, às sextas, 19 horas. Compartilha com os amigos e deixa sua sugestão pra gente. Ah, não esquece de seguir o Arquiperifa nas redes. É só buscar a gente no Facebook e no Instagram. Se cuida, fica ligada e até mais!